Fala galera, tudo bem? Mais um Resenhando com Cid Júnior no ar. Hoje o tema é assessoria de imprensa. Vamos conversar com Bianca Machado, ela que é assessora do Operário do Paraná, lá de Ponta Grossa. É isso mesmo. Vamos bater um papo muito legal. Grande abraço ao João Carlos que está aí se ligando. Matheus Rios, de Ponta Grossa, filho do meu amigo Alencar Rios. E a Bianca já entrou por aqui na live, já vou solicitar para ela bater esse papo legal e esperto aqui sobre assessoria de imprensa, jornalismo esportivo e tudo mais. Tudo bem, Bianca? Boa noite, grande abraço. Oi, boa noite, tudo bem? Tudo bom, graças a Deus. Como que você tá? Tô bem também, né? Aguardando aí, acostumando, né, com esse home office aí, né? Esperando que retorne a vida ao normal, né? Logo que tudo isso passe. Amém, se Deus quiser, muito em breve nós vamos estar aí saboreando das coisas boas da vida, livre desse mal chamado Covid-19, que assola não só Prudente, São Paulo, Paraná, mas o Brasil e o mundo. Deus queira que Exatamente. muito em breve nós estejamos todos a salvos. Acho que essa vai ser a palavra certa, a frase correta de se dizer, porque é um negócio ainda que tem muitos estudos aí, algumas medicações é verdade, que já estão surgindo, mas a gente tá na torcida que surja o mais rápido possível para que todos nós possamos ficar tranquilos. Exatamente. Ô, Bianca, bom, primeiro eu quero agradecer aí a sua predisposição em participar aqui do Resenha de Júnior. Eu que fiz aquela live com o Olavo Guerra, né? Você teve lá na live, fez também uma live com ele, eu não me recordo com que profissional naquela oportunidade, mas enfim, é uma satisfação ter você aqui no Resenha Júnior, viu? Eu que agradeço, Cid, agradeço pelo convite, né, pra gente bater um papo, né, falar sobre assessoria, sobre jornalismo esportivo, né, sobre o futebol. Eu tinha participado, né, da live com o Olavo e com mais alguns profissionais de outros clubes também, né? Foi bem legal para a gente trocar uma ideia, né? Vários clubes do Brasil para ver como é que funciona a assessoria, né? E fico feliz em participar de mais uma live, né? As lives que neste período estão com tudo, né? E que eu acredito que seja uma coisa que vai ficar, né, para frente, mesmo quando a gente retorna às atividades presenciais, aí é algo que vai ficar porque tem sido algo muito legal, assim, né? Uma geração de conteúdo, uma troca de conteúdo muito legal aí nas redes sociais. É verdade, é aquela coisa, né? O coronavírus trouxe tanta coisa ruim para nós, mas algumas coisas, algumas lições principalmente, e algumas coisas como lives, por exemplo, vai ficar de bom aí. E graças a Deus eu estou tendo a oportunidade de fazer live com alguns convidados importantes, como você, o Olavo, enfim, tantas outras pessoas que passaram e já vão passar por aqui. Amanhã tem uma live que vai falar de beisebol com um jogador prudentino que atua na Liga Americana, né? Semana que vem tem Zenon, que jogou no Corinthians. Tem tantos e tantos outros nomes. Estou alinhando uma com o capitão. Tem Sérgio Soares. Tem vários nomes legais aí para acontecer nas próximas semanas e é muito legal realmente. Agora, eu queria que você pudesse falar da sua caminhada dentro do jornalismo, né, até chegar à assessoria de imprensa de um clube de futebol, que hoje é um clube que dá para se dizer que está assim em nível nacional, né? Um nível nacional mais forte, vamos colocar assim. Tudo bem que já disputava a Série C, já disputou a Série D, mas hoje está numa Série B de Campeonato Brasileiro e é uma série muito pesada, uma das mais difíceis que tem de todas as séries. Todas são difíceis, é verdade, mas a Série B talvez seja uma das mais disputadas Com do certeza. brasileiro. O que você pensa da sua trajetória? Bom, eu sempre quis trabalhar com jornalismo esportivo, né? Me formei em jornalismo querendo atuar nessa área, mas a princípio não conhecia nada de assessoria, assim, né? Como é que quando eu entrei na faculdade, como é que funcionava uma assessoria, né? O que era o certo uma assessoria de imprensa, de comunicação, enfim, né? Eu entrei na faculdade em 2012, né? Em jornalismo aqui na UEPG, aqui em Ponta Grossa mesmo. Ali no primeiro ano já tive um contato com o jornalismo esportivo. Fiz ali um estágio na Liga de Futsal dos Campos Gerais, aqui de Ponta Grossa, né? Na época também não conhecia muito de futsal, acompanhava mais futebol mesmo, né? Tinha interesse em trabalhar com futebol,
Mas aí aprendi um pouquinho de futsal, né? Fazia alguns textos ali para a Liga de Futsal dos Campos Gerais e foi uma experiência bem legal, assim, para início de faculdade, né? Não sabia escrever direito, não tinha muita experiência, mas foi legal para começar. Durante a faculdade, eu até pensei em entrar em outras áreas do jornalismo, porque o esporte aqui em Ponta Grossa, né, tinha, claro, né, sempre teve esporte, futsal, basquete, vôlei, enfim. Mas o carro-chefe era operário, né, que na época, ali em 2012, disputava só o Paranaense praticamente, né, às vezes uma Série D ali, né, mas era mais o Paranaense, então acabava que não tinha esse calendário do ano todo e, consequentemente, o jornalismo esportivo não era tão forte, né. Claro que tinha, né? Mas hoje a gente, com o operário tendo um calendário de um ano, é muito melhor, né? Você tem muito mais assunto, muito mais pauta, né? E hoje já tem mais também vôlei, basquete, enfim, né? Você tem times aí disputando grandes campeonatos nacionais. E aí, durante a faculdade, eu falei, não sei, né, se vai dar para ingressar aí no jornalismo esportivo, acabei entrando em outras áreas, tanto que o meu TCC foi de jornalismo cultural, né, que foi algo que eu tive bastante contato durante a faculdade. Aí, no meu último ano de faculdade, surgiu a oportunidade de fazer um estágio no Queima Futsal, que era o time de futsal aqui de Ponta Grossa, né, aí na área de assessoria de imprensa também, aí já conhecendo um pouquinho mais de assessoria de comunicação, de assessoria de imprensa, né, já no último ano da faculdade. Foi uma experiência muito legal para mim, assim, eu fiquei durante o ano todo ali, de março até dezembro de 2015 ali, né, tinha toda aquela rotina, claro que tomadas as devidas proporções, mas tinha toda aquela rotina de jogo, né, de dia de jogo, de entregar a escalação, de contato com a imprensa, né, então, assim, já foi uma experiência muito boa, né, e que eu entrei na assessoria do Queima Futsal porque eu tinha tido aquela primeira experiência lá no primeiro ano da faculdade na Liga de Futsal dos Campos Gerais, né? E aí, na sequência, já quando eu estava ali quase me formando, em dezembro de 2015, surgiu a oportunidade de entrar na assessoria do Operário, né? O Operário que naquele ano, em 2015, conquistou seu primeiro título, né? O Paranaense, chegou a disputar a Série D, né? Mas naquele ano não conseguiu avançar, não conseguiu acesso para C. E aí eu já falei, nossa, será que eu vou dar conta, né? O time acabou de ser campeão e tudo mais, tá ganhando uma projeção maior e surgiu a oportunidade, né? Naquele momento a gente não tinha uma equipe de comunicação no Operário, né? Era basicamente eu, mais uma agência e um fotógrafo que fazia ali dia de jogo às vezes, né? Mas nossa, foi um início muito legal, assim, né? Eu ali tava terminando o TCC e tudo mais, então foi uma correria para mim, mas foi muito bom. Foi uma experiência muito boa, né? Eu cheguei a sair do Operário em 2016, né? Fui trabalhar numa agência em Curitiba, né? Que não tinha nada a ver com esporte. Não gostei, não fiquei na área, né? Acabei voltando para o esporte, voltando para o Operário ali no início de 2017, né? E aí, graças a Deus, pude viver todos esses títulos, né? Acompanhar tudo isso para o Operário, ver a equipe de comunicação do Operário crescer também, né? O que foi muito legal para mim. Nesse meio tempo também fiz uma pós em jornalismo esportivo, faço alguns cursos online até hoje, né? Mas assim, foi basicamente essa trajetória, né, que eu percorri até chegar ao Operário. E você aparentemente é nova, né? E já tem uma história legal dentro do jornalismo em termos de assessoria, né? Eu tenho 25 anos, né? Então, assim, já terminei a faculdade, já comecei a trabalhar e tudo mais. Eu entrei no Operário em 2015, né? Com aquela responsabilidade, o time tinha acabado de conquistar o primeiro título, né? E tudo mais. E aí, em 2016, no Campeonato Paranaense, aconteceu o rebaixamento do Operário, né? Para a segunda divisão ali do Paranaense. Então, foi aquele choque, assim, né? Foi um momento difícil, mas um momento de muito aprendizado também, né? Lidar com gestão de crise, com torcida, com imprensa, às vezes ficar ali uma semana sem entrevista coletiva, né? E tudo mais. Então foi um período difícil, claro, mas de muito aprendizado. Aí o time disputou a Taça FPF Sub-23, né? Nesse mesmo ano. E o campeão ganharia uma vaga para a Série D do ano seguinte, né? O Operário foi campeão e tudo mais. E aí no ano seguinte, em 2017, disputou o Paranaense da segunda divisão, não subiu, né? Aconteceram várias coisas no Paranaense aquele ano, o campeonato ficou parado por um mês, praticamente, por conta de processos, né? Enfim, e jogadores irregulares de outros times. Ou não? Oi? Era Travou o aqui pra mim. acesso do J. Malucelli ou não? Não era, foi no
foi no outro ano, se eu não me engano, do Jota. Aí a gente, né, enfim, o time não conseguiu subir, foi mais uma gestão de crise, né? Mais uma coisa para minha experiência, né? E eu ficava pensando, poxa vida, né? O time foi campeão em 2015, né? Aí o pessoal ainda brincava, né? Falava, ó, você que é pé frio, né? Os outros assessores aí viveram, né? O título paranaense e tudo mais. Mas aí o time conquistou, né? Disputou a segunda divisão em 2017 do Paranaense e a Série D. E aí, além de conquistar o acesso para a Série C, também conquistou o título, né? Então foi um momento muito marcante, assim, para mim. Algo muito legal, e dali para frente foi só sucesso mesmo, né? Foi mais um acesso, mais um título, né? O Operário aí que, salvo engano, é o único time do Brasil, né, que tem esse bicampeonato de séries diferentes aí, né? Que ganhou consecutivamente. Então, assim, foi uma experiência muito boa, né? Eu sempre falo que eu sou muito realizada na minha profissão, eu que sempre quis trabalhar com esporte, e não, acho que talvez não esperava viver momentos tão bons assim, né? Títulos e tudo mais. Então, tive momentos difíceis também, mas que foram de muito aprendizado, né? Foi muito legal ver o time da minha cidade crescer e poder crescer junto, né? Acompanhar todo esse crescimento. Eu imagino que sim. E é legal, assim, o que você está dizendo, porque você entrou em meio a um turbilhão, né? E a gente sabe que, por mais difícil que seja, como você mesmo disse, são os momentos que as pessoas, os profissionais, acabam aprendendo mais. Porque na glória, a coisa flui muito mais fácil. Isso daí é em qualquer profissão, não é exclusivamente na assessoria de imprensa de um clube, né? Já nos momentos difíceis, realmente você vai ver quem está do seu lado, quem você pode ou não confiar, enfim, isso na vida, não só dentro do futebol e dentro de uma assessoria. É uma história muito legal. Agora, você entrou menina num clube de futebol, menina, assim, eu digo pela idade, né? 20 anos de idade, hoje com 25. Imagino que você tenha passado por N situações nesses 5 anos como assessora de imprensa. E o futebol, por mais que nós queiremos, que nós estamos querendo que isso acabe, existe sim, infelizmente, o machismo dentro desse esporte, né? E eu queria que você pudesse falar como é que você lidou, se você já passou por situações, não dentro do clube, porque eu imagino que dentro do clube isso não vai ocorrer, porque quem te contratou confia no seu trabalho e te respalda para isso. Mas, de uma maneira geral, com profissionais da imprensa, com jogadores, até adversários, enfim. Você sofreu com algum caso de machismo por ser mulher e assessora de um clube de futebol masculino? Bom, assim, o meu início ali, não necessariamente por conta da questão de gênero, né? Mas eu acho que foi um desafio porque, como você falou, né? Para nós mulheres é algo muito mais difícil, né? E às vezes era uma coisa que eu sentia, assim, até mesmo quando eu trabalhava no futsal já, né? Assim, algumas pessoas até, não por mal, porque é algo que está enraizado, né? Nossa, mas você trabalha, né, no meio de um monte de homens, ali viaja, entra no ônibus junto, né, e tudo mais, e tudo bem, né? As pessoas sempre se perguntam isso, né? Como se fizesse alguma diferença, né? Como se realmente, assim, na questão da competência e tudo mais, fizesse alguma diferença. Mas eu acho que é algo, infelizmente, é algo cultural, né? Que a gente briga todo dia, né? Eu mesma, é uma bandeira que eu levanto para que essa questão da igualdade, né? Então, assim, acho que o meu principal desafio quando eu entrei no Operário, né? O Operário já tinha uma assessora mulher antes de mim, né? E tinha alguns padrões ali, por exemplo, com relação à entrevista e tudo mais, mas quando eu entrei, algumas coisas a gente teve que mudar, né? Por exemplo, assim, como o clube ainda não disputava, né, um campeonato como a Série B, por exemplo, né? A gente teve que adaptar algumas coisas, né? Organizar mesmo, na questão de organizar, né? Colocar uns padrões ali, por exemplo. Entrevista antes do treino, meia hora antes do treino, na sala de imprensa. Não tem mais essa coisa de entrevista no meio do treino, porque atrapalha o treino, né? Enfim, N situações. E conforme o clube vai crescendo, né? Vai subindo de patamar, essas questões da comunicação também, a gente também precisa avançar nisso, né? Então, eu acho que foi um desafio para mim, porque o pessoal... Hoje eu me dou muito bem com todos da imprensa aqui de Ponta Grossa, né? A gente tem uma parceria muito boa, mas algumas regras eu tive que colocar, né? Ó, entrevista é só agendando com assessoria, agenda com um dia antes, pelo menos, meia hora antes do treino, na sala de imprensa.
E aí eu acho que as pessoas ficaram assim, nossa, mas essa menina acabou de se formar, né? Que experiência que ela tem, a gente tá aqui, cobre o clube há tantos anos, e aí ela chega aqui querendo mandar, querendo colocar regra, né? Que absurdo. Aqui em São Paulo a gente fala assim, jogou aonde? Né? As É, pessoas usam esse termo, jogou aonde para querer estar fazendo isso? exatamente, conheço esse termo também. É, então, assim, acho que foi um desafio, né? E aí que experiência que eu tinha, né? Mas eu tentei organizar da forma como eu aprendi lá na faculdade, como, né, enfim, eu via, né, trocava muita ideia com muita gente, né, para ver qual que era o melhor. E também, né, durante esse período ainda, a gente teve muita conversa com a imprensa para ver, ó, a coletiva fica melhor que horário, né? Como que a gente pode fazer para que fique bom para todo mundo, né? Para que fique organizado para o clube, mas que fique bom para a imprensa também acompanhar, né? Então, assim, nesse início foi, como eu falei, não nenhuma questão de gênero, né? Isso, mas foi difícil. Mas, assim, questão de gênero mesmo, de preconceito, eu já ouvi muito comentário, assim, né, de pessoas, né, dentro do clube, não, né, porque a gente tem mais mulheres, inclusive, trabalhando no clube, em outros setores, né, então, assim, mas teve comentários, como eu falei, né, isso, nossa, mas você trabalha ali no meio, você viaja junto, você viaja num ônibus só com homem, só você de mulher, né, que absurdo isso, né, e são coisas que a gente tem que ir desconstruindo, né, e buscando o nosso espaço também. E aí, quando é só você de mulher, realmente é mais difícil, né? Eu sempre falo, eu agradeço muito a Letícia Cabral, que é uma jornalista aqui de Ponta Grossa, que agora está trabalhando em Cascavel, que na época era a única mulher que cobria o clube, né? Que trabalhava em rádio e cobria o clube, mas que me ajudou muito, assim, que eu aprendi muito com ela, né? Que você tá ali no campo. Então, eu fazia fotos, fazia redes sociais, né? Então, dia de jogo eu ficava ali no campo. E aí, você ter uma outra mulher do teu lado, né? Tá tudo bem, porque se você perde um lance, se você vai perguntar para um homem, às vezes, nossa, você não está prestando atenção, né? Você é mulher, e você ter uma mulher ali do teu lado, isso facilita muito, né? Eu sempre toco muito nesse ponto da representatividade. Se você vê uma mulher ali, é sinal que você também pode chegar ali, né? Então, aprendi bastante com ela. Teve várias situações de torcedor mexer, né? Principalmente em outros estádios, né? A torcida adversária mexer, né? Não só comigo, mas com outras mulheres que trabalham também, já presenciei, né, situações. Às vezes ali até mesmo no Germano Krieger, quando vai passar ali na frente da torcida visitante, né? Quando tem muita torcida ali, você escuta algumas coisas, né? Foram coisas que aconteceram bastante, assim, comigo, mas assim, tudo muito rápido. Ah, acontecia, beleza, eu tocava em frente. Mas uma situação que me marcou muito, que repercutiu bastante aqui no Paraná, foi em 2018, um jogo da segunda divisão do Paranaense, que foi em Irati, né? Uma cidade próxima aqui, que eu tava durante, assim, o torcedor fica muito perto do gramado, sabe? Fica muito perto ali na grade, né, e tudo mais. Fica E é, cafungando no pescoço, né? É tipo exatamente. Vila Belmiro é assim. É bem perto, né? E aí, assim, eles já durante o jogo a gente escutava algumas coisas. E como era uma segunda divisão do Paranaense, então você não tinha um supervisor de imprensa da federação ali para distribuir colete. No Germano Krieger, né, mesmo na segunda divisão, a gente distribuía coletes do clube, mas aí nesse dia não lembro ao certo se tinha assessoria na época, né, no clube adversário no Irati, a gente não teve distribuição de coletes nesse dia. E eu tava, né, com camisa do operário, né, com o uniforme do operário para trabalhar, tava no campo. E aí, durante o jogo, eu já escutava algumas coisas, alguns torcedores mexendo, né? E mais, ok, né? A gente passa, eu fico de fone o jogo todo, acompanhando o jogo em alguma rádio, né? Até para evitar esse tipo de coisa também, né? Para não precisar escutar. Mas aí, no fim do jogo, a gente estava organizando a coletiva, né? O Operário ganhou ali aquele jogo, a gente estava organizando ali no campo mesmo a coletiva com o treinador. E alguns torcedores permaneceram, né? Não foram embora, acabou o jogo, eles continuaram ali na grade. E começaram a gritar, assim, totalmente sem motivo, várias coisas para mim, assim, vários xingamentos de cunho sexual, né? Sempre, porque sempre para você xingar a mulher tem que ser de cunho sexual, né? Isso é um padrão, assim, que a gente nota, né? Infelizmente. Então, eles começaram a xingar, né? Falar vários palavrões que eu não vou repetir aqui. E aí, na hora, eu não sabia o que fazer, né? Porque a gente tava no meio de uma coletiva, eu tava com o gravador num braço e daí o celular na outra mão. E aí eu comecei a filmar, né? Eu falei, ó, o que que eu vou fazer? E foi uma semana, esse episódio aconteceu uma semana depois que as jornalistas do Rio e de São Paulo lançaram aquela campanha, né? Deixa ela trabalhar. Então foi algo que me marcou muito, assim. Eu comecei a filmar, não sabia o que fazia, né?
E eles continuaram falando, né? Continuaram me xingando totalmente sem motivo. E eles sabiam o meu nome, não sei como também, né? Então era tudo direcionado ali a mim. E o pessoal de rádio que estava cobrindo lá, né, das rádios de Ponta Grossa falou, né, durante a transmissão e tudo mais, e foi algo que na hora eu continuei ali fazendo meu trabalho, só que aí depois, quando eu entrei no ônibus, né, para voltar para Ponta Grossa, aquilo me abalou muito, né, porque foi ali e assim, tinha a polícia perto, tinha a segurança perto, tinha membros da diretoria do clube adversário perto e ninguém fez nada, porque é algo considerado natural, né? Se você tá ali é porque você tem que estar sujeito a esse tipo de coisa, né? Como se fosse assim que funciona mesmo, né? Você tem que garantir a segurança de todos, né? E, inclusive de quem está ali trabalhando, né? De jornalistas, enfim. Mas, assim, foi algo que me marcou muito, que eu pensei em desistir, né? Em largar a área e tudo mais, mas aí conversei com meu advogado, a gente entrou com processo e tudo mais, foi algo que repercutiu bastante na imprensa, né? Principalmente aqui do Paraná e tudo mais. Conversei com as meninas da campanha lá, Deixa Ela Trabalhar, então foi algo bem legal, né? Eles me ajudaram, me deram bastante apoio, o clube, né? Torcida, enfim, foi. E aí eu continuei, mas foi algo que eu cogitei parar mesmo, né? Mas eu acho que hoje eu vejo que a gente tem que lutar, né? Que essa luta é, né, necessária e tudo mais para a gente tirar esse estigma, essa cultura, né? De xingar a mulher, né? De que mulher não pode trabalhar com futebol e tudo mais. E o processo está lá, né? Meu advogado está cuidando disso até hoje. E assim, para que isso não passe impune, né? Para que o pessoal entenda que não é porque você vai no estádio que você paga ingresso que você pode, né, xingar quem está ali trabalhando, né? Então foi um momento que marcou. Claro que tem outras situações e tudo mais, mas esse foi o que mais me marcou, assim, né? Mas que também que passou, que hoje eu levo como aprendizado, né? E levo como uma luta mesmo, né? Para que a gente possa buscar mais espaço para as mulheres no esporte, principalmente no futebol. Eu fiz essa pergunta para você. Dificilmente, quando eu vou fazer uma live, eu tenho uma pergunta pronta na cabeça, porque a ideia desse meu quadro aqui, o nome já sugere, resenhando, né? Resenhando com o Cid Júnior, é realmente uma resenha. Mas essa pergunta foi uma pergunta que realmente foi pensada desde aquela oportunidade que eu estava na live com o Olavo aqui, você entrou para assistir, que eu acho muito importante esse depoimento seu. Infelizmente, nós vivemos, e você pontuou muito bem, problemas culturais, né? Não é um problema exclusivo do futebol. Você vê, um país que vira e mexe tem feminicídio, né? Você vê que aí o problema é muito maior do que a gente está abordando aqui, né? Mas eu justamente fiz questão de fazer essa pergunta porque, assim, ontem, inclusive, eu fiz não sei se você teve a oportunidade de acompanhar, na live que eu fiz com o William Lopes, né? E eu frisei naquela oportunidade que eu tive um convite para vídeo e pediram para eu emagrecer. Na oportunidade eu estava bem mais pesado. Eu achei isso ofensivo, não do ponto de vista profissional, porque não tem nada a ver, mas do ponto de vista pessoal. Por quê? Você tem que julgar a pessoa pelo que ela produz e pelo que ela pode oferecer dentro de um veículo de comunicação, que foi o meu caso, né? E não pela imagem que ela passa. Se tudo bem, se chegar e falar, você tem que melhorar nisso, 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 ótimo. Mas chegar ao ponto de ser dito isso, acho que é uma falta de respeito com o ser humano. E diante disso, eu estou citando esse exemplo que eu falei ontem para o William, porque eu penso da mesma forma. A pessoa ela tem que ser avaliada pela capacidade dela e não pelo sexo, né? E no mundo profissional que eu vivo, eu estou no jornalismo esportivo há 11 anos, e como repórter de campo foram quase 10, né? Quase 10 anos de reportagem de campo. E eu sei que é um mundo machista. Para vocês, assessoras de imprensa, é um mundo complicado, imagino que sim, você relatou algumas situações aí. Para a própria arbitragem, seja uma auxiliar ou seja a árbitra central, né? Eu fico imaginando assim o que sofre as T-Leaders, né? Que algumas equipes ainda têm. E o Corinthians, na temporada passada, se eu não estou equivocado, ele fez uma campanha Respeita as Minas, e inclusive colocou até na camisa onde ficaria o patrocinador master ali.
Então, é um respeito que eu prezo muito, né? E acho que vale muito a pena a gente falar sobre esse assunto, Bia, para que nós que somos figuras públicas, você né, em Ponta Grossa, em todo o Paraná, eu aqui em Presidente Prudente, na minha região, acho que é muito importante a gente se posicionar quanto uma situação dessa. Então, por isso eu fiz questão, não sei se te incomodou o tema, se te incomoda, mas enfim, eu fiz questão de fazer essa pergunta justamente para que a gente possa colocar na cabeça de certas pessoas que o que vale é o profissional, seja ele homem ou mulher, e por trás desse profissional as pessoas têm que entender que existe um ser humano. Então, parabéns pela sua atitude, teria tido a mesma atitude de processado, se fosse possível, como já processei em algum momento aqui, em um caso também citado ontem na live que fiz com o William. Então, eu quero te parabenizar pela sua postura e pela sua atitude, viu, Bia? Não, eu agradeço, né? Eu não me incomodo de falar desse tipo de assunto, né? Quando aconteceu foi bem marcante, assim, para mim, mas eu não me incomodo de falar sobre isso, porque eu acho que é um assunto que a gente tem que bater na tecla enquanto houver, né, qualquer tipo de preconceito, né? Enquanto houver isso, enquanto houver, por exemplo, diferença salarial, enquanto alguns clubes optarem por não contratar mulheres porque acham que vai dar problema, por exemplo, né? A gente tem que bater nesse assunto, sim. A gente tem que falar sobre isso. Então, fico feliz, né, por esse espaço para a gente falar sobre isso, né? Como eu falei, uma bandeira que eu carrego, né? E tudo mais que a gente luta sempre por essa igualdade, né? E fico muito feliz por ver isso no operário, assim, né? Que a gente tem espaço para as mulheres, que a gente discute muito esses temas, né? Assim, sempre no Dia da Mulher no operário a gente procura discutir esse tipo de coisa, né? Não só de parabenizar a mulher lá, fazer um post de parabéns, mas discutir realmente os problemas que envolvem isso e que a gente tem que avançar nesse sentido, né? Na igualdade de gênero aí. Dentro do jornalismo esportivo, a gente tem um grande exemplo, que é a própria Renata Fã. Né? Hoje não, já há mais de 10 anos, ela conduz o Jogo Aberto com maestria e entende de futebol muito mais do que eu, né? Muito mais do que muitos homens por aí, muito mais que muitas mulheres também. Ela é uma excelente profissional, ela tem que ser avaliada por isso. E então tem que dar parabéns para todas vocês que estão sempre nessa batalha de querer que o brasileiro por si só pare com essa ignorância, que para mim isso é ignorância. E o Fábio vai na nossa linha, é tão covarde isso, que na grande maioria as agressões são no coletivo, no individual são os medrosos, e realmente é exatamente isso. É, Sempre quando tá todo mundo junto ali, né? é, E essa cultura de que você trabalha a semana inteira para domingo você ir no estádio, você extravasar, você falar palavrão, você xingar todo mundo, né? E tudo mais. Eu acho que a gente tem que avançar muito ainda nisso. eu uso de alguns profissionais que no estádio o torcedor pode tudo. Para mim, não. Não. Ele pode ir lá, pode protestar de forma pacífica, ele pode cobrar de forma pacífica dentro do estádio, que é o lugar onde ele está pagando ingresso para isso. Mas dirigir palavras ofensivas a qualquer ser humano, agredir verbalmente as pessoas que estão trabalhando, isso eu já não compactuo. E respeito quem pensa diferente, mas não é porque as pessoas pensam diferente que eu também tenho que pensar igual. Eu tenho a minha opinião, imagino que você tem a sua, e todos nós temos cada um a sua opinião a respeito desse assunto. O Gustavo Damasceno está perguntando aqui se qual foi o jogador mais famoso que você conheceu. Olha, eu vou. Eu, né, tive a oportunidade de ver aí, né, no Operário mesmo e em outros clubes que o Operário enfrentou, né, grandes jogadores e tudo mais, mas assim, do, dois jogadores de seleção brasileira que visitaram o Operário, né, que eu pude tirar foto, a gente pôde ali bater um papo rápido que foi bem legal, foi o Fernandinho e o Miranda. Né? Então, os dois ali, jogadores de seleção brasileira e tudo mais, foram dar palestra para a base. E foi, né, a gente pôde também acompanhar eles ali e conversar um pouco. Então, acho que foram dois jogadores ali que marcaram mais, né? Já tive a oportunidade de conhecer aí, de ver jogar grandes atletas, né, no Operário mesmo. Então, né, assim, não vou citar todos, né, porque é bastante, porque, assim, também para não ser injusta com ninguém, né. Com certeza. Mandar um abraço aqui também ao Fernando Camargo, grande profissional, narrador da Energia 97 de São Paulo, Bianca.
E é um cara acima da média como ser humano. Tenho certeza que, não sei se ele pegou o que a gente estava falando sobre preconceito feminino dentro do esporte, mas tenho certeza que ele compactua com tudo que nós dissemos aqui agora há pouco. E ele é um cara, inclusive, está me consagrando, viu? Me arrumando umas lives aí que eu vou te falar. Eu agradeço ele direto. Eu falo, Fernando, foi meu professor na pós-graduação. Eu fiz pós-graduação em jornalismo esportivo também, né? Eu agradeço ele. Falo, rapaz, você está me consagrando desse jeito. É uma grande figura. E ele está falando, inclusive, que teve uma grande ascensão, o Operário, e parabenizando o Operário e também abraçando, aproveitando aqui, o meu amigo Leandro Freire, zagueirão, joga lá no Japão, joga no mesmo time do Luan, o menino maluquinho que estava no Atlético Mineiro. De Prudente para o mundo, moleque do bem, gente boa, sempre acompanhando as lives também lá do outro lado do mundo. E realmente foi uma ascensão muito bonita como o Fernando disse aí, do Operário, né? Como é que foi esse clima de vir de um bicampeonato, um campeão de Série C, campeão de Série B, aliás, perdão, campeão de Série D, campeão de Série C, chegando aí para a disputa de uma Série B? Como é que tava o clima até a pandemia parar com tudo, infelizmente, né? Bom, assim, para nós, desde quando eu entrei no Operário, se fala em Série B, né? Chegar na Série B para você, né, enfim, ter um calendário, né, para ser mais atrativo para o torcedor, para o sócio torcedor principalmente, né? O sócio torcedor é fundamental para o clube hoje. E então, assim, você sair lá, né, de um clube que não tinha divisão para chegar até uma Série B é incrível, né? E poder acompanhar tudo isso, né? Acho que quando o Operário conseguiu acesso para a Série C já foi incrível. E aí foi campeão brasileiro, né? Assim, nem todo clube tem essa oportunidade, né? De conseguir acesso é mais fácil. Agora você chegar, né? Um título nacional já foi algo incrível, assim, um momento incrível que eu pude viver ali no clube. E aí, na sequência, no ano seguinte, né? Teve um ano perfeito, né? A gente fala que 2018 foi um ano, assim, perfeito, porque o Operário disputou a segunda divisão do Paranaense, subiu, foi campeão, né? Da segunda divisão ali do Paranaense e ainda, né, disputou a Série C, conseguiu acesso para B e foi campeão ali da C, né, naquele jogo emocionante lá na Arena Pantanal em Cuiabá. Então, assim, você vê a cidade toda envolvida, né? Isso, assim, é incrível, né? O clima é dos melhores possíveis, né? E isso nos possibilita, claro, como eu falei, aumentar a equipe de comunicação, né? Hoje a gente trabalha em 5 pessoas na equipe de comunicação, né? Quando eu entrei era eu, mais uma agência e um fotógrafo, né? Que trabalhava em dia de jogo, mas aí quando o time caiu de divisão, acabou que ficou só eu, né? Praticamente para fazer tudo, foto, vídeo, assessoria de imprensa. Então, assim, foi, né, poder acompanhar tudo isso, poder participar de tudo foi incrível, né? E tudo mais. Ano passado o Operário também fez uma boa Série B, né? Terminou ali entre os 10, né? A gente ali num primeiro ano, né, praticamente de Série B, claro, pegando né, o jeito ainda até para nós, né? Era assim, a gente sentia essa questão dos jogos, né? De ter muitos jogos ali, 2 jogos na semana, viagens e tudo mais. Então, assim, para mim é incrível, né, ter acompanhado tudo isso, né, para a cidade de Ponta Grossa é muito bom, né, esse crescimento é muito bom para todos, né, e claro que a gente quer chegar mais longe, né, que a gente quer conseguir um acesso para a Série A e tudo mais, né, aguardamos quando tiver tudo certo, né, quando der para voltar ao futebol, né, para que a gente alcance esses objetivos também pelo clube. Quem nasce em Ponta Grossa é o quê? Ponta Grossense. Ponta Grossense. Imaginei que era, mas falei, vou botar fora aqui, né? Porque você sabe, para você virar meme na internet é assim, ó. É isso aqui, ó. Que tem 2 Ponta Grossenses aqui acompanhando a live. Um é o Jefferson André e o outro é o Matheus Rios. Inclusive, por pouco nós não tivemos aí um contato profissional mais próximo, porque, se eu não estou equivocado, acho que foi no ano passado. Se eu não estou equivocado, foi no ano passado. O Alencar Rios, que é pai do Matheus Rios, ele estava tocando uma equipe de esportes, né? E eu aqui de Presidente Prudente. Ele trabalhou comigo um tempo aqui, viu o potencial no meu trabalho como repórter na época, e me convidou para o projeto, né? Inclusive, eu saí nos nomes lá das publicações e tudo mais, que ia fazer parte da equipe de esportes. Não cheguei a estrear, eu acho que era 105 a rádio, é isso? Tem uma 105 aí? Tem. Então acho que era 105 a emissora. Não cheguei a estrear pela emissora,
firmamos a parceria e tudo mais, né? Felizmente acabou não acontecendo. Sinceramente, não sei o porquê do projeto não ter ido mais adiante, enfim, mas de qualquer forma, me senti muito feliz, né? Muito feliz. Olha lá, MZFM A 90. MZ. É isso mesmo. E eu fiquei muito feliz de ter sido lembrado pelo Alencar, né? Pô, aqui de Presidente Prudente, longe pra caramba de Ponta Grossa e de repente poder fazer alguma coisa aí no estado do Paraná, né? Eu que morei em Curitiba, eu tive uma indicação na Transamérica de Curitiba de um amigo da Transamérica de São Paulo. Só que na oportunidade as coisas não aconteceram e só que no outro ano eu fui doido, eu pedi demissão aqui na rádio e falei, vou para Curitiba. Cheguei lá, bati na porta do gerente, né? Na oportunidade era o Rogério, se não estou enganado. Falei, ó, vim aqui para trás daquela oportunidade, né? Que ele disse que era difícil para nós que vínhamos de outro estado, em termos salariais e tudo mais. Falei, não, mas eu tô aqui, ó, agora eu tô aqui, eu quero uma oportunidade. Infelizmente, a equipe já estava fechada, acabou não tendo, não acontecendo. Eu voltei para Presidente Prudente, para a mesma emissora que eu estava, enfim, uma série de coisas. Então, por pouco, a gente não teve esse contato aí com eu como repórter de campo e te encher no saco, porque eu vou te falar. Eu sou. Tem muito mala aí ou não? Cara chato que enche o saco, fica cutucando, eu quero informação ou não? Olha, eu acho que eu vejo como, né? Eu sou jornalista, sou formada em jornalismo, né? Então eu vejo como cada um faz, né, fazendo o seu trabalho mesmo, né? É função do jornalista, do setorista tá ali em cima, né? Perguntando de contratação, perguntando, querendo as informações do clube, e a gente, na assessoria do clube, né, informa o que pode ali, né? O que já tá certo, né? O que pode ser divulgado, né? Mas assim. Que pena que não deu certo, né? Assim, mas acho que, né, espero que tenha outra oportunidade aqui, né? A cidade é muito legal, né? Acompanhar o operário é muito legal também, né? O pessoal o Jefferson André, o Matheus Rios que estão aí não me deixam mentir, né? E fica o convite também para você vir para cá, né? Assistir um jogo do Fantasma aí futuramente. Pô, também. Será um prazer. Você sabe que na minha lua de mel, eu casei tem um ano e 3 meses, 1 ano e 4 meses, mais ou menos. Na minha lua de mel, a minha esposa queria ir para Fortaleza e eu queria ir para Maceió, alguma coisa assim. Eu falei para ela, eu vou para Fortaleza, mas você vai ter que prometer para mim que vai ter que assistir um jogo comigo no estádio. Você imagina, no meio de uma lua de mel, o cara leva a esposa no estádio de futebol. Mas assim que pintar a oportunidade, eu faço questão. Vou levar ela, inclusive, para ir. Ela que adora jogo. Nossa, ela ama jogo. Nunca vi uma pessoa que gosta de tanto jogo igual ela. Assiste toda hora. E aí eu vou levar ela para conhecer aí também. Vai ser muito legal. Eu já passo em Curitiba, já almoço lá no Madalosso, depois desço para praia. Assim que tudo voltar ao normal, dá para fazer essa trajetória aí. Mas sabe que assim, nas minhas férias, assim, eu sempre... se eu vou para algum lugar, né, minhas férias de 2018, aí que eu fiquei em São Paulo, no Rio e fui para Natal também, eu já coloquei na lista ali os estádios, né? Tinha que conhecer, né? Na oportunidade fui no Pacaembu, fui conhecer a Arena Corinthians, o Allianz Parque, né? A Arena das Dunas em Natal, o Maracanã mesmo, né? Então, assim, para mim é isso, viajar para outra cidade é sinônimo de conhecer o estádio, né? De conhecer o time da cidade que eu tô viajando também. Legal. E não, você sabe que eu tive o maior azar do mundo esses dias, né? Nós estávamos com uma viagem agendada para a Argentina. Acho que a gente ia pegar a Argentina e Uruguai, né? E eu olhei a tabela da Libertadores. Eu ia estar lá no dia que o River ia jogar pela Libertadores. Eu falei para ela, pelo amor de Deus, não tem como não ir. Não tem como não ir. Mas aí veio a pandemia e acabou com tudo aí. Acabou com o meu sonho. Mas ano que vem, se Deus quiser, a viagem está garantida. Até o ano que vem eu posso viajar. Eu vou olhar bem o calendário antes de marcar, porque eu não vou querer perder essa oportunidade, não. Ô, Bianca, o Gustavo Damasceno é um cara que gosta de me trollar, viu? Você viu que eu falar, você é muito chato, tal. Ele trabalha comigo também, eu tenho um outro ofício, além de trabalhar em rádio, tem um programa aqui na 101 FM, aos sábados, tenho de segunda a sexta na Prudente AM, faço as lives, trabalho na Lista Mais também, que é uma outra empresa de tecnologia, enfim. Aqui a gente cobra o escanteio e corre para cabecear, porque a vida tem que ser assim.
e ele me corneta, cara. Pensa num cara que me ama, é esse menino. Eu quero mandar um forte abraço ao Matheus Rios. Ele falou, que agora eu já não sou mais repórter, viu, Bianca? Agora eu saí do gramado e tô nas cabines. Tô tomando menos sol e menos chuva. Agora eu tô como narrador aqui. E aí o Matheus Rios falou para ir narrar um jogo do Operário. Pô, será um prazer. Se tiver um convite de qualquer emissora aí, Matheus, será um prazer atender. É uma narração diferente, né? Eu não sei como que... claro, eu já escutei rádios no Paraná. E cada estado, né? E isso é uma coisa legal até. Cada estado tem sua peculiaridade, né? Em termos de narração e tudo mais. E a minha equipe de esportes, ela leva bastante coisa pro lado do humor, sabe? Tanto é que no meu canal no YouTube, se você quiser depois curtir aí, é Narrador Cid Júnior. Toda segunda-feira eu lanço as pérolas da jornada esportiva. Toda segunda-feira tem lá um vídeo editado pelo Giovanni Fernandes, que é que faz a operação e o plantão esportivo, com as pérolas. Para você ter uma ideia, tanto de água que a gente fala, dá 4, 5 minutos de pérola em um jogo, hein? Imagina, o tanto de besteira que sai. Bianca, o Gustavo tem uma pergunta legal aqui. Qual o estádio mais bonito que você conheceu? Vamos ser clubista agora, né? Germano Krieger. Então, assim, o Maracanã foi incrível, assim, para mim, né? É um templo, né? Era algo que eu queria muito conhecer. Infelizmente, quando eu fui lá, não fui para assistir jogo, né? Fiz só o tour para conhecer mesmo, mas aí ainda, né, falando de estádios de Copa do Mundo, eu gostei muito da Arena das Dunas, sabe? É muito bonito o estádio, né? Aquela arquitetura mesmo ali representando as dunas, né? Um estádio que eu achei muito bonito, né? Também não fui assistir jogo lá, mas foi um estádio que eu gostei bastante, né? Mas aprendi a amar o Germano Krieger, né? Por tudo que representa, por todos os momentos que eu vivi ali, né? Então sem dúvidas um estádio que fica marcado para mim para sempre. Eu não tenho dúvida. Sabe que um estádio que me marcou muito durante minha carreira foi o Pacaembu. Paulo Machado de Carvalho, Pacaembu, na Praça Charles Miller, em São Paulo. Por quê? Foi o estádio que mais fiz jogos na minha carreira. Porque o Corinthians, querendo ou não, e aí as pessoas podem achar ruim e tudo mais, mas querendo ou não, o Corinthians traz audiência. É diferente você fazer um jogo do Corinthians e fazer um jogo do time B, vamos falar assim, para nenhuma torcida ficar brava comigo, né? É bem diferente você fazer um jogo do Corinthians. O Corinthians dava muita audiência, né? E na equipe que eu trabalhava como repórter, eram muitos jogos do Corinthians, mas muito mesmo. E aí eu tive muito contato com o Pacaembu, tive o prazer de fazer jogos na Arena Corinthians, tudo, mas o Pacaembu foi o estádio que eu mais fiz jogos na minha carreira, e é um lugar assim, poxa, que eu queria, e olha como são as coisas, né? Eu queria ir assistir um jogo no Pacaembu, não consegui até hoje, mas fazer Só para jogos, trabalhar. eu perdi as contas de quantos jogos eu fiz no Pacaembu. Mas, aliás, para falar a verdade, bem a verdade para você, eu só assisti na arquibancada em 3 estádios diferentes. Assisti no Prudentão, obviamente, no Morumbi, um jogo, e o terceiro estádio foi lá em Fortaleza, no Castelão. Só esses que eu conheço de arquibancada. O resto, tudo dentro do gramado. É legal, porque assim, tem muitas pessoas que gostariam de estar na nossa posição, né, Bianca? Com De viajar certeza. em campo e tudo mais. É legal pra caramba, pô. A gente faz isso com amor, a gente estudou, nós gostamos do que fazemos, enfim. Mas nós também gostamos de torcer, de ver por um outro prisma, vamos dizer assim. E eu, na maioria dos estádios, eu só vejo de um prisma só, que é de dentro do gramado. Era de dentro do gramado, agora das cabines, né? E não como um torcedor das arquibancadas. No Germano Krieger eu tive a oportunidade, né, de ir assistir jogo e de trabalhar também, né? Às vezes a gente fala, né, nossa, hoje eu queria, né, sentar assistir o jogo, né, e tudo mais, né? Tanto que alguns jogos, né, que, enfim, o que tem disponível no YouTube aí tudo mais, CBF TV, eu falei, não, eu vou sentar e vou rever o jogo, né? Porque às vezes no campo você perde alguma coisa ali, né? Mas a sensação é incrível, né? Eu acho que poder acompanhar esses bastidores mesmo, né? De tudo isso é incrível mesmo, né? O Fábio falou aqui do Museu do Futebol, né? Tive a oportunidade de conhecer também, incrível, né? O Pacaembu também por toda a história, né? Por tudo que representa
pro futebol aí, muito, muito legal mesmo poder conhecer. Tá aí outra coisa. Vivi no Pacaembu e eu não conheço o Museu do Futebol. Parece cômico, né? Mas se não fosse trágico, seria cômico. Porque é uma coisa que eu gostaria muito de conhecer realmente. Para falar a verdade, assim, em termos de tour, eu fiz um tour na Vila Belmiro. Foi um dia que fui fazer um jogo do Santos, acho que era Santos e Vitória, pelo Campeonato Brasileiro. E acabei ficando, era num sábado, aí eu emendei, né, no domingão para pegar uma praia. E aí eu falei, vamos fazer o tour. Tava eu, na época era repórter, tava eu o narrador. Aí nós ficamos. Aí tive tanta sorte que choveu na praia. Acho que é praia. Alguém choveu lá e eu não consegui pegar a praia no outro dia. Voltei sem pegar uma praia. Mas que eu fui tomar uma lá na beira da praia, eu fui. Ô, Bianca, como é que tá a situação do operário nesse momento de Covid? Acho que é legal poder abordar esse tema também. E vou fazer uma relação com o futebol carioca e o futebol paulista. O futebol carioca anunciou, e aí eu achei uma bela de uma lambança, né? Anunciou na terça-feira que na quinta-feira voltaria o futebol. E já vamos ter jogos amanhã, né? Jogo amanhã, pelo Campeonato Carioca. E hoje o governador do estado de São Paulo anunciou que os treinos das equipes paulistas estarão liberados a partir do dia 1º de julho, né? E eu queria que você pudesse falar como que está a situação no Paraná e a situação do Operário em relação a tudo isso. Bom, para contextualizar, né, aí, né, o Operário parou as atividades, né, a gente teve uma parada aí no dia 17 de março, né, a partir do dia 17 de março. E aí a gente, né, na época a gente soltou uma nota e tudo mais, estava prevendo uma semana, né, de paralisação aí, mas, né, enfim, a situação foi piorando e aí foi dado férias, né, para os atletas, para a comissão técnica, alguns funcionários também. E aí no dia 4 de maio, o time retornou com atividades online, né? Então, após as férias, foram só atividades online, cada um em sua casa, a comissão técnica monitorando aí por uma chamada de vídeo mesmo, né? Pelas videoconferências e cada um em sua casa. Aí, quando a Secretaria de Saúde liberou aqui no fim de maio, né, aqui no Paraná, para retornar, o Operário realizou os testes, né, de Covid em atletas, comissão técnica, os funcionários ali envolvidos nas atividades presenciais também. E aí não teve nenhum caso positivo e aí retornou aos treinos, né, seguindo todo aquele protocolo, né, treinamentos mais físicos, mais individualizados, o atleta já chega trocado, né, e tudo mais, iniciou no dia 29 de maio e é o que vem fazendo, né? Esses treinamentos aí, seguindo todas as regras, né? Medição de temperatura e tudo mais, é assim que tá por aqui, né? Que a Secretaria de Saúde liberou, né? Agora em Curitiba, essa semana, foi uma resolução aí do município, né? Para que não tivessem treinos, até eu não vi o que deu depois, né? E tudo mais, mas também os times da capital estavam treinando, e aí acho que deu uma parada essa semana. Alguns que tem, se eu não me engano, né, se eu estiver falando alguma coisa errada aí, quem estiver acompanhando me corrija, mas o Coritiba e o Paraná que tem CTs ali na região metropolitana, né, não é em Curitiba, então puderam continuar os treinamentos, né, e tudo mais, e agora a gente está aguardando aí, né, alguma posição e tudo mais, para ver se tem uma previsão de retorno do campeonato, né? Mas o Operário no momento tá assim, né? Tá treinando presencial, né? Seguindo todas as recomendações aí, com todos os cuidados, mas tá realizando esses treinamentos aí mais individualizados, né? Com toda essa questão do distanciamento e tudo mais. Faz acho que umas 3 semanas que o Operário tá nesses treinamentos. Você sabe que, apesar de hoje narrador, ainda corre nas veias o faro de repórter, né? E eu não fiz nenhuma pergunta dura e não vou fazer nenhuma pergunta dura, mas uma de curiosidade mesmo. A gente pôde observar os grandes clubes do estado de São Paulo, Rio de Janeiro, passando por dificuldades financeiras. O Operário, ele chegou a ter corte salarial igual, por exemplo, o Corinthians, São Paulo, entre tantas outras equipes do Brasil, ou não? Esse foi um assunto tratado, né, internamente aí, né? Enfim, a gente não divulgou nada para a imprensa, né, com relação a isso e tudo mais, né? Nós funcionários tá normal, né? Até porque quase todo mundo tá
tá fazendo home office aí, né? E aí acho que houve uma conversa mesmo da diretoria com os atletas e comissão técnica com relação a isso. Saiu bem, hein? Media training tá top, hein? Tá bom, não vou adentrar mais nesse assunto, não. Mas... Ó, o Matheus Rios respondeu aqui para nós sobre os times da capital, né? Paraná e Curitiba, que tem os CTs que não são em Curitiba, né? Continuaram treinando e o Atlético tá parado. Tá aí a informação. É uma situação que assola o mundo mesmo, infelizmente. Você sabe que eu brinquei do Media Training, né? Para quem não sabe, os jogadores e comissão técnica, muitas pessoas ouvem aquele discurso repetitivo na televisão, no rádio e tudo mais, muito por conta da orientação, até porque hoje também no mundo que a gente vive, se os caras forem falar tudo que pensa, vira aquela confusão lascada, né? E principalmente se for falar de arbitragem, então aí o cara fica 5 anos sem jogar futebol porque criticou a arbitragem. E as punições acontecem, que a gente tem vários exemplos aí para ver. E aí eu tenho media training porque o que seria? É saber responder uma pergunta sem deixar de falar sobre o assunto, mas saindo pelas tangentes, né? E já que a gente tocou nesse assunto de media training, queria que você pudesse falar para o pessoal que nos acompanha como que funciona esse trabalho dentro de uma assessoria de imprensa, que eu acho, na minha visão, claro que como repórter a gente quer perguntar, quer tirar informação, e às vezes, dependendo do jeito media training, existem técnicas de reportagem que faz com que você consiga tirar informações, né? Mas eu queria que você pudesse falar como é que é esse trabalho feito para que os atletas não se coloquem e não coloquem o clube, também a imagem do clube, em fatos polêmicos, vamos dizer assim. Assim, vou ser bem sincera com você que eu né, ainda não tive a oportunidade de fazer no Operário, até um projeto para esse ano, né, principalmente com os atletas da base, aí, que a gente tem um tempo maior, de fazer essa questão do media training mesmo, né, de pegar uma tarde ali, colocar eles para treinarem da entrevista, mas a gente orienta, né, então sempre ali antes de uma coletiva, ó, hoje a gente vai abordar sobre isso, né, se tocar nesse assunto aí, né, a gente, né, até para informar o atleta, às vezes, né, de alguma coisa que está acontecendo ali, né, internamente, e para que ele possa responder, né, também. Então, assim, a gente não chegou a fazer o media training mesmo, né, é mais a orientação, né, assim, principalmente às vezes quando a gente vai gravar algum material para o clube, né, algum vídeo, alguma coisa, né, e como que eu falo? Ó, você tem que falar mais animado, fala assim, né, microfone mais perto da boca, né? Porque tem alguns que colocam o microfone muito perto da boca, outros que é muito longe, né? Então aí a gente, às vezes, na coletiva precisa estar ali regulando o som o tempo todo, né? Então a gente procura fazer mais essa orientação, mas é um projeto que eu tenho no Operário aí, né? Aí desde o ano passado que eu estou trabalhando nisso para que esse ano a gente possa fazer, né? Com os atletas da base, com os atletas do profissional também, essa questão do media training mesmo, né? De levar uma fono lá, alguém de TV também, né, para que possa explicar para eles tudo isso, né, um pouquinho dessa questão das entrevistas, de como falar, a voz, o microfone, né, enfim, é um projeto aí que eu quero colocar em prática assim que a gente tenha essa oportunidade. Pô, legal, é bacana. Você sabe que eu gosto muito desse bate-papo de bastidor e eu acho que a gente aproxima o torcedor, o amante do esporte, de um modo geral, não só do futebol, em qualquer categoria, seja profissional, sub-15, sub-20, sub-óbito, como diria a Lê Oliveira, né? Que esteve aqui na live comigo recentemente, e também sobre qualquer tipo de esporte, seja futebol, vôlei, basquete, handebol, enfim. E é muito legal, porque o esporte, além de entretenimento, é lazer, é educação, né? O esporte salva vidas. E a gente quer sempre trazer bons exemplos, vamos dizer assim, para as pessoas, né, o Bianca? Inclusive, aí é uma outra questão de curiosidade, o Operário faz algum tipo de trabalho social, algo nessa linha? Então, desde que eu entrei no Operário, a gente sempre tem algumas campanhas, algumas coisas que a gente faz, né? Campanha de doação de sangue é bem recorrente desde que eu entrei. A gente recebe ali no estádio. Hoje a gente não tem assim um projeto de tour,
né? Mas a gente recebe visitas também, né? Principalmente de escolas, né? Escolas municipais aqui de Ponta Grossa, alunos, né? Crianças, enfim, para conhecer o estádio, para ter um contato ali também com os jogadores sempre que possível, né? Mas aí, assim, em vários projetos que a gente faz, né? A gente juntou tudo isso em 2018 na Família Alvinegra, que é a divisão de projetos sociais do clube, né? Então, hoje, tudo que a gente faz de ação social é pela Família Alvinegra. E aí a gente tem algumas parcerias, né? Por exemplo, com o EMEPAR aqui de Ponta Grossa mesmo, né? Recentemente, agora, fim de semana, no domingo, foi o Dia Mundial do Doador de Sangue, né? Que a gente fez ali. Agora, infelizmente, não tem como fazer ações em jogos, né? Coisa que a gente fazia bastante, né? Ano passado a gente fez bastante ação ali, principalmente na Série B, em jogos, né? E aí temos parceria também com a Vara da Infância e Juventude aqui de Ponta Grossa, né? A gente divulga aí as ações deles, os projetos de adoção deles, também realizamos já ação em jogos com eles. Também com o Juizado de Violência Doméstica contra a Mulher, né? Ano passado, no Dia da Mulher, a gente teve a oportunidade de fazer uma atividade bem grande envolvendo essa questão do combate à violência contra a mulher, né? Levamos palestras no clube, né? Para os atletas, para os atletas da base também, né? Fizemos ações em jogos, arrecadamos alimentos para casas que acolhem mulheres com violência. Então, assim, isso é muito presente no clube, é algo que eu gosto muito, né? Que eu falo com muito orgulho da família alvinegra, porque, né, entendendo esse papel social do esporte, né, do futebol, né, de usar a visibilidade que o futebol tem, né, esse engajamento e tudo mais, também para esses temas mais sociais, né. Então é algo que a gente gosta bastante. Agora tá tendo que ser mais redes sociais mesmo, né, não tá dando para fazer nada assim mais presencial por conta da pandemia, mas sem dúvidas assim que a gente retorne ao normal, vamos dar sequência a essas ações, sim. Legal, parabéns. Acho que isso é de extrema importância. Parabéns para você, para o Operário, porque no mundo que a gente vive, qualquer tipo de ajuda é bem-vinda, né? Eu, dentro da minha realidade aqui, quando estourou o Covid no Brasil e aqui em Prudente, eu fiz uma ação também na rádio que eu trabalho, na Central FM, arrecadando alimentos, né, num programa especial com alguns cantores, com uma dupla, melhor dizendo, e graças a Deus pode parecer pouco, mas o pouco para algumas pessoas é muito, né? Para aquele que falta, a gente conseguiu 1,5 toneladas de alimentos ali em 1 hora e meia de programa, né? Então é um número considerável para o tamanho da nossa cidade aqui. Não é tão pequena, tem 200 mil habitantes aqui, 200 e poucos mil, mas para um número curto de tempo de programa e tudo mais, achei muito legal a galera ter participado, sabe? E tudo que é nesse sentido é muito importante para a sociedade. E nós, como formadores de opinião, né, eu, no ponto de vista jornalístico, você também acaba sendo uma figura pública e muitas pessoas se espelham em você, estudantes, enfim, uma série de coisas. É muito importante mesmo essa atitude. Felizmente, já estamos chegando a 1 hora de live, temos 1 minuto e meio para terminar essa live aqui, Bianca. Quero agradecer você, o tempo voou, foi muito legal o bate-papo. Adquiri bastante informações, mas acima de tudo experiências trocadas, e isso a gente aprende e vai levando ao longo da carreira. Toda a sorte do mundo para você, que Deus possa abençoar a sua caminhada, a caminhada do Operário aí, porque é pessoas como você, pessoas de bem que a gente quer ver no meio do esporte, tá bom, Bianca? Cid, eu que agradeço o convite, né? Acho que foi uma conversa muito legal aí, passou bem rápido, né? Fiquei muito feliz também em conhecer um pouquinho mais sobre você, sobre o seu trabalho, né? Agradeço aí a todo mundo também que participou, que mandou perguntas, enfim, né? Vi vários amigos meus aqui, não vou mandar abraço para nenhum específico, né? Para não esquecer de ninguém, mas obrigada a todo mundo que participou, obrigada a você pelo convite. E segue o convite para você, né? Assim que possível, vir para cá também, vir assistir um jogo do Fantasma, ter a oportunidade de narrar também um jogo do Fantasma, né? Então fica aí o convite. E muito obrigada por essa conversa tão legal. Prazer foi meu, vai ser uma honra. Guarda uma camiseta para mim que eu tenho coleção, já tenho uma do Operário aqui. Pode deixar. Valeu, um abraço, fica com Deus. Um abraço, Cid, até mais. Até mais, tchau, tchau.